Olá, olá, muito bom dia a todas e todos. Estamos aqui pelo Mulheres no Processo, hoje, dia 10 do 9, dia 11 do 9, perdão, esperando o professor Dierle Nunes para nós podermos falar um pouquinho sobre a virada tecnológica no direito processual. O professor Dierle acabou de entrar aqui, vamos esperar ele solicitar a entrada. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Dierle. Bom dia, Ailton. Sejam todas e todas bem-vindos. Dierle acabou de entrar aqui. Bom dia, Tiago. O professor Dierle está terminando de entrar. Bom dia, Estela, Lívia. Bom dia, Camila. Só que eu acho que não está tendo captação do meu vídeo. É verdade, professor. Eu vou sair e entrar de novo. Beleza, ótimo. Esperando aqui. Bom dia, Bárbara, Jorge, Elisa, Wagner. Estamos aqui hoje no Mulheres no Processo para poder falar sobre a virada tecnológica no direito processual, acompanhada do professor Dierle. Bom dia, professor Bom Dierle. dia, Tudo acho que agora eu bem? entrei. Isso, agora eu estou te vendo perfeitamente. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, Bom deixa eu me dia. apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Paulinelli. Recebi esse convite com muita felicidade, muito gosto da Paula Sarno, do projeto Mulheres no Processo, do IBDP. E eu estou aqui hoje para falar ao lado do professor Diego um pouquinho das transformações empreendidas pela chamada virada tecnológica no direito processual, né, que é um fenômeno que vem sendo estudado já há algum tempo por diversos estudiosos, sobretudo pelo professor Dielli, que tem se destacado, né, nesse tema há bastante tempo. E eu fui influenciada diretamente pelo professor Dielli, né, sou orientanda dele no doutorado da PUC Minas, sou professora da PUC Minas, e aí a gente vai bater um papo aqui sobre essas transformações aí, né? E eu queria que o professor Dielli, né, desse início a essa nossa conversa, porque, como eu disse para vocês, ele foi o meu maior influenciador, né? E ninguém melhor do que ele para começar essa conversa, já que ele estuda esse tema, né? Um grande estudioso que tem se destacado aí e feito deixado várias sementinhas aí Brasil afora, né? Então, eu queria que ele começasse a falar um pouquinho, professor. Então, vou te colocar uma reflexão aqui, se puder continuar, eu agradeço. Bom, professor, você recentemente lançou um livro que esgotou rapidamente, né, sobre inteligência artificial e direito processual, está aí lançando a segunda edição do livro agora, né? Tenho certeza que vai ser um sucesso. E num dos artigos que compõem essa obra, que leva o título justamente da live aqui, Virada Tecnológica no Direito Processual, né? Você destaca que ao longo das últimas décadas houve uma série de rupturas paradigmáticas que, de certa forma, introduziram modificações brutais nos fundamentos, nos propósitos e na própria racionalidade da atuação dos profissionais no sistema de justiça, né? E aí você vem falando de uma série de transformações desde o final da década perdão, da Segunda Guerra Mundial, que passaram aí por o movimento das ADR, né? A questão da litigância de interesse público, o estudo dos viés de cognição, e no final da década de 90 você
coloca, né, esse fenômeno aí da virada tecnológica no direito processual, que induz uma transformação que, de certa forma, transcende a aplicação instrumental. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho, professor, em que consiste esse fenômeno, né, e quais, como as interações com a tecnologia podem, de certa forma, conduzir a uma necessidade de adaptação dos procedimentos. Primeiramente, bom dia aí para todas e para todos. Falar da minha honra de estar aqui no projeto Mulheres do Processo, que é um projeto que eu acompanho e incentivo desde o seu nascedouro, até antes mesmo dele ser implementado, e me parece ser um projeto mais do que essencial, em face, inclusive, do aumento, talvez exponencial, para usar um termo da tecnologia, da participação e da importância das processualistas no campo do direito, e no campo do direito processual brasileiro de um modo muito especial. Nós temos pesquisadoras que são essenciais para que nós consigamos entender, inclusive, o estado da arte do direito processual brasileiro, pesquisas que vêm se notabilizando. Então, é uma honra estar aqui, podendo participar e podendo aprender um pouquinho com a Camila, porque, como eu comentei com ela antes da live, o projeto é um projeto de mulheres, então eu sou mais aqui digamos assim, um acessório. Eu não estou aqui como se diz assim, como uma figura mais relevante. Todos estamos aqui até para ouvi-la. Mas, para começar só com essa provocação dela, que me parece uma provocação relevante, é que, na verdade, quando as pessoas normalmente começam a falar de tecnologia, no campo geral e no campo do direito em específico, nós pensamos, primeiramente, no emprego da tecnologia numa perspectiva meramente instrumental, é como se fosse uma ferramenta que nós estamos nos valendo dela para, em alguma medida, otimizar as nossas atividades. Ocorre que desde esse momento, ou seja, desde a década de 90, nós começamos a ter impactos do emprego da tecnologia que vem transcendendo esse aspecto tão somente instrumental. E até em face das próprias etapas de implementação da tecnologia, que são basicamente três, ou seja, nós temos uma primeira etapa de digitalização, que inclusive o Brasil se destaca comparativamente a outros países do mundo, porque se nós temos, segundo o próprio último relatório do CNJ, o Justiça em Números 2020, se nós temos aproximadamente 77 milhões de processos em tramitação, e destes 77 milhões, 60 milhões já se tornaram processos eletrônicos, significam que essa primeira etapa de digitalização nós já estamos muito avançados nela, e dentro dela, inclusive, nós já percebemos que só nessa etapa de digitalização já começa uma percepção do uso para além do instrumental da tecnologia. E o ambiente da pandemia, em alguma medida, demonstra isso pelo fato da necessária adaptação que todos nós no campo do direito, seja como advogados, sejam como juízes ou em qualquer função que você esteja efetivamente atuando, nós tivemos que nos adaptar, fazendo despachos orais, fazendo audiências orais, por hiperoralidade, oralidade por hiperlink. Nos aproximamos muito das técnicas de legal design para, inclusive, otimizar, em alguma medida, compensar a perda da pluridimensionalidade, né, da nossa presença física perante os tribunais. Nós também temos uma segunda etapa de automação, que nós, no Brasil, também estamos muito acelerados, temos inúmeros projetos, 72 projetos dentro do guarda-chuva do CNJ, do projeto Sinapses, para emprego de tecnologia para automatizar a classificação de recursos, filtragens inaugurais de recursos, até se pensar propriamente num movimento propriamente de transformação do direito processual, que se dá, inclusive, com a percepção de novos modos de dimensionamento dos conflitos. Ou seja, nós começamos a pensar e estudar com mais proficiência as Online Dispute Resolutions, ou as ODRs, as resoluções online de resolução de conflitos, que no Brasil ainda são muito avançadas em alguma medida na iniciativa privada, mas pouco avançadas ainda no campo da jurisdição, tanto que nós aclamamos uma delas, que é singela, que é o consumidor.gov, mas que no final das contas funciona quase como um grande PROCON, um PROCON virtual,
e que já tem um índice de resolubilidade de conflitos muito bom. Então, se a gente otimizar os próprios, com todos os ganhos que o estudo da ODR, desde o final da década de 90, gerou e moldou, inclusive, estruturas modulares, nós podemos pensar, inclusive, na própria ideia que é aludida por uma série de pensadores, Ethan Ketch, Orna Rabinovichaine, o próprio Richard Susskind, que é a ideia das cortes online, dos tribunais online, e sobre isso, inclusive, eu queria ouvir um pouco da Camila sobre essas dicotomias, qual que é a percepção que ela tem em torno do funcionamento dessas online dispute resolutions no quadro brasileiro e no quadro internacional, e essa tendência para esse movimento, que é um movimento que tem como destaque, sem dúvidas, o professor Richard Susskind, que é um movimento dos tribunais online, das cortes remotas, como ele gosta de falar, e eu queria te ouvir, para que nós possamos aprender com você um pouquinho sobre isso. Certo, professor. Eu queria colocar, antes de trabalhar propriamente esse tema das cortes online, eu queria pegar dois pontos aí da sua fala, só para a gente refletir um pouquinho. Você sustenta, né, três etapas aí dentro desse movimento de virada tecnológica, que seriam as etapas de digitalização, automação e transformação do sistema de justiça por ocasião dessa disrupção que é operada pela tecnologia, transformação dos procedimentos, etc, etc. E aí, professor, você destaca que tanto no tocante à digitalização quanto na automação, a gente já está em fase bastante avançada, né? E aí, a minha primeira observação diz respeito a essa etapa de digitalização. O que eu tenho percebido, professor? Os próprios dados indicam, e não é mentira para ninguém, todo mundo sabe que a gente já está em estágio bastante avançado, sobretudo porque o PJE já tem tempos de implementação. Né? Mas o que eu tenho percebido, sobretudo porque eu tenho a experiência de advogar em comarcas muito pequenas no interior do estado, né, de Minas Gerais, a gente está falando das Minas, eu não sei se eu falei isso daqui, né, no início, mas é fato que a gente vive num país de dimensões continentais que é marcado por uma desigualdade regional muito acentuada. E isso é evidenciado até dentro da própria organização dos tribunais estaduais, né? Então, a gente percebe isso dentro do Tribunal de Justiça de Minas. A gente tem comarcas do interior muito pouco ocupadas em termos de funcionários, né? Servidores, um número muito pequeno de servidores, a estrutura tecnológica é muito deficiente. E o que eu tenho percebido nos últimos tempos? Eu atuo na região do Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito pobre de Minas Gerais. E o que eu tenho percebido nos últimos tempos? Tem havido, né, desde que a gente entrou nesse processo todo da pandemia, um incentivo do Tribunal de Justiça, até por meio de portaria, de resolução, de digitalização dos procedimentos físicos, porque nessas comarcas pequenininhas a gente teve processo físico sendo distribuído até o ano passado. Né? Então, a gente tem um acervo muito grande de procedimentos físicos. E o que eu percebo, apesar desses esforços todos do Tribunal de Justiça para promover, num primeiro momento, digitalização do acervo de família e depois estender, a partir do final de agosto, né, a digitalização para o acervo todo, que ainda é físico, inclusive para procedimentos penais, não só para possível, é que existe uma dificuldade estrutural do judiciário de promover essa digitalização e um certo desinteresse por parte da advocacia de também fazê-lo. E eu coloco isso até por uma experiência pessoal mesmo. Há cerca de 2 semanas atrás, eu fui procurada por 2 magistrados daqui da região do Jequitinhonha, que me disseram o seguinte: Camila, a gente está procurando ajuda porque a gente está sem como cumprir as metas que são colocadas de digitalização pelo Tribunal de Justiça. Primeiro, que a gente não tem servidor. Segundo, que o acervo de processos físicos é muito grande. E terceiro, que os advogados não se interessaram na digitalização. Existe um certo rejeicionismo, se é que eu posso utilizar uma expressão que é utilizada pelo Susskind, né? Uma certa resistência dos advogados, né? Sobretudo
sobretudo o pessoal que não está acompanhando muito essas transformações, o pessoal que já atua na advocacia há mais tempo, né, em promover essa transformação que não vai ser alcançada pela digitalização, a gente sabe, mas é só para colocar mesmo o quanto que isso é difícil, às vezes, né, considerando um cenário com tantas desigualdades regionais como é o caso do Brasil. Né? E aí, enfim, os magistrados, eu vi essa iniciativa partindo de dois com quem eu conversei pessoalmente, né, desesperados. Professor, olha, a gente está te procurando porque você atua numa universidade, né? Tem uma unidade da PUC Minas aqui no Vale, da PUC Cerro. Então, a gente queria uma ajuda aí, seja da PUC, seja da advocacia, né, por parte da OAB, para tentar conscientizar os profissionais que a gente precisa realmente de ajuda, né? Porque numa comarca a gente não vai dar conta de digitalizar com 2 servidores um acervo de 7.000 processos, de 5.000 processos físicos ainda. Então, é só para realmente... Só para aproveitar essa primeira consideração sua, Camila, eu queria te ouvir, em que medida que você acha que esse movimento, utilizando essa fala sua do rejeicionismo em relação à tecnologia, porque a mim parece que nós estamos diante de um fenômeno inevitável e irrefreável. Até Exatamente. porque há uma percepção do próprio judiciário, o CNJ, e a gente vai falar um pouco dele daqui a pouco, mas há uma preocupação, inclusive, para se promover inclusive, uma unificação das iniciativas de emprego de tecnologia no guarda-chuva do CNJ e desse projeto Sinapses. Mas eu queria te ouvir, qual que é a percepção que você tem desse rejeicionismo, de um lado, que é esse que você está falando, o rejeicionismo da tecnologia dos profissionais, mas, ao mesmo tempo, o rejeicionismo de parcela da academia para essa percepção de que nós estamos diante dessa virada tecnológica, ou seja, o que significa essa virada tecnológica? A percepção, de modo muito singelo, a percepção de que a tecnologia, ela não é só ferramenta, ela promove modificações desde a interpretação dos institutos até o modo e a racionalidade de aplicação dos mesmos no campo do direito. Então, eu queria te ouvir qual que é a sua percepção sobre esse rejeicionismo dos profissionais e do rejeicionismo de parcela da academia. Professor, eu acho que o papel da academia é, sobretudo, não deixar o bonde passar, no seguinte sentido, né? A gente sabe que a transformação está aí, né? Que a tecnologia veio para ficar, que esse processo de disrupção não está acontecendo de hoje, né? E o papel da academia é se atentar para esse fenômeno, investigá-lo profundamente e, de certa forma, apontar as aporias, né? Fazer essa vertente crítica para dizer que a tecnologia não vem só para beneficiar, né? É claro que ela traz muitos benefícios, mas eu acho que compete à academia apontar eventuais falhas, enxergar tudo isso dentro do contexto brasileiro, né? E não deixar porque o negócio passe e nos atropele, né? E a academia ela tem esse papel de conscientização, né? Se não vier da academia, vai vir de onde? Porque quem está acostumado com a prática do foro, né, tá ali quase que numa atuação mecânica mesmo, cumprindo prazo todo dia e pouco se alerta para essas transformações, salvo raríssima exceção. Então, quando esse rejeicionismo vem da advocacia, sobretudo de advogados que estão há tempo já na lida diária, eu até compreendo, né? Porque existe uma lógica de raciocínio que é muito peculiar da prática do foro mesmo, é aquela coisa de atuação estratégica, de você querer resolver o problema do seu cliente a qualquer custo, né? De você querer resultado, e aí você está acostumado com uma lógica de trabalho que é físico, né, que precisa daquele contato, e aqui eu percebo isso na atuação de 2 comarcas, é muito engraçado, muito curioso, porque apesar de haver, né, uma série de orientações por parte do CNJ, do Tribunal de Realização de Audiências Online, o que eu percebo é que algumas comarcas do interior, mesmo com suspensão de prazo, a pressão da advocacia foi tão grande que os juízes estavam realizando audiência física.
Isso eu achei, assim, surreal, né? Mesmo com, né, enfim, toda essa questão da pandemia, houve uma pressão tão grande imbuída por essa lógica de que é necessário trabalho presencial, é necessário trabalho físico, que os magistrados foram pressionados a realizar audiências presencialmente, né? Então, tem algumas comarcas aqui que eu não vi ser realizada nenhuma audiência por videoconferência. Nenhuma. Isso eu estou me referindo à justiça comum. Na justiça do trabalho, eu tive a oportunidade de participar de duas. Então, assim, existe uma lógica muito forte, muito acentuada dessa dinâmica física, do contato presencial, de uma lógica que é ainda voltada ao processo no formato físico, né, do contato com o juiz, grande ainda, sobretudo no interior. Quando a gente fala de capital, é realidade, eu acho que é completamente diferente, né? Mas é só destacando mais uma vez o quanto que o nosso cenário é desigual, né? E eu acho que a academia, antes de tudo, precisa trabalhar com esse papel de conscientização, né? Porque se a gente não fizer isso, quem é que vai fazer? Né? Não vai ser o Mas tribunal assim, que vai trabalhar com mas isso. aproveitando essa sua fala, a academia, na verdade, nós temos algumas abordagens. Nós temos uma abordagem que é mais crítico-reflexiva, que está Uhum. estudando o fenômeno de um modo muito sério, está tentando, inclusive, manter uma interlocução com os próprios teóricos do campo das tecnologias, para o pessoal da comunidade científica, tecnológica, para tentar, inclusive, entender qual que é a racionalidade que eles empregam, porque sem isso e sem compreender uma série de tecnologias, como, por exemplo, a tecnologia de propósito geral, que é a inteligência artificial, que às vezes as pessoas acham que é um robozinho, né, pronto, igual a lá Skynet, né, que vai nos matar. Ou seja, as pessoas não sabem muito bem do que estão falando, eles usam a expressão robô, eles acreditam nos fantoches, na verdade, nos espantalhos que não existem do ponto de vista, nem do ponto de vista fático, além da ficção. Então, ou seja, tem algumas pessoas que, inclusive, se colocam para falar sobre as tecnologias que não entendem minimamente como elas Exatamente. funcionam, e você, sem entender aquilo que você está, obviamente, se predispondo a estudar e a falar, você corre o risco, óbvio, de falar algumas coisas que Exatamente. não tem muita lógica. Então, nós temos, de um lado, alguns que estão fazendo uma análise crítico-reflexiva, mas nós temos alguns que estão adorando, falando que vai ser uma solução mágica, uma panaceia, e outros que vão rejeitar por completo, são os rejeicionistas absolutos. Falam assim, não, isso não é direito, isso não interessa ao direito, nós temos que ainda continuar mantendo uma abordagem tradicional, e a tecnologia só tem uma finalidade instrumental. E dentro desse guarda-chuva, nós temos um grande movimento, que é o movimento da justiça digital e dos tribunais online. E eu queria que você falasse um pouco desse movimento para quem está nos escutando aqui, em que medida que esse movimento da justiça digital e dos tribunais online, ele vem ganhando proeminência e implementação em alguns lugares no mundo, tribunais de internet na China, CRT no Canadá, o próprio projeto do Tribunal de Vossa Majestade lá em inglês, ou seja, tem uma série de tendências que estão ganhando força. Eu queria ouvir você sobre isso. Beleza, certo, professor. Voltando a esse tema aí das cortes online, né, é importante destacar que talvez esse nome cortes online ele tenha ficado popularmente conhecido, né, no mundo todo através de uma obra que já foi citada aqui pelo professor, que é a obra do professor Richard Susskind, né, o Online Courts and the Future of Justice. Basicamente, né, nessa obra, o Susskind vai partir de uma reflexão, de uma indagação, no seguinte sentido: o tribunal é um local ou um serviço? Né? Essa é a indagação que ele faz no começo da obra, e toda a reflexão dele em torno da estruturação de cortes online parte dessa pergunta. Ou seja, será que a gente realmente precisa de um local físico para a gente resolver as nossas controvérsias? Ou a jurisdição não é só um serviço que pode ser prestado
prestado à distância, né, utilizando de ferramentas tecnológicas. E aí ele conta da experiência dele, porque ele participou, né, de um grupo para a criação do Tribunal de Vossa Majestade lá na Inglaterra, e etc, etc. E ele vai contar dessa experiência de estudo das técnicas de ODR no setor privado para contar como, né, as experiências são positivas. Aí ele fala da estrutura das Online Dispute Resolution, que ele vai tomar por base para criar um chamado modelo de tribunal estendido, né, como uma proposta inaugural para essa construção de cortes online. Né? E aí, ele... Só para, sem te cortar e já te cortando, eu quero que você Claro, continue, fica à vontade. mas é só para responder uma pessoa aqui que perguntou, o livro chama Online Justice on Future of the Justice. Inclusive, eu e Camila, inclusive, temos alguns vídeos no YouTube, no meu canal do YouTube, que a gente estudou a obra na pós-graduação, no doutorado da PUC Minas, então a gente esmiuçou essa obra em pormenores do professor Richard Susskind, no qual ele, inclusive, acaba insistindo nesse argumento dele, essa pergunta que já vinha desde um livro anterior dele, que é o Tomorrow Lawyers, Advogado do Amanhã, que eu acho que não tem tradução ainda para o português, mas tem para uma série de outros idiomas, para o espanhol, para o italiano. O livro, o mais recente, não tem, porque ele é do finalzinho de 2019 e ele ainda não foi traduzido. Mas é um livro no qual ela vai esmiuçar essa discussão se o tribunal seria um serviço ou seria um local. Mas continue. Exatamente, professor. Então, a reflexão dele parte dessa indagação, e aí ele estudando as ODEs no setor privado, a experiência do IB positiva, que acabou se transformando na ODR do Moldria, né? Ele vai apresentar uma estrutura de tribunal estendido, que, segundo ele, pretende apresentar um modelo de corte que possa ser acessível, transparente, econômico, célere e que, de certa forma, amplifique o acesso à justiça do jurisdicionado. Né? E aí ele vai falar numa estrutura modular de construção desse tribunal, né? De um tribunal que seria feito utilizando de uma expressão que ele mesmo utiliza, né? Em camadas ou níveis, né? E aí ele propõe uma estrutura elementar que parte de 3 camadas, né? Ou 3 módulos. Um módulo inicial, que ele vai chamar de guias online, que seria essa camada número 1. O que são esses guias online? Que é a porta de entrada desse formato de tribunal online, né? Seria uma etapa de fornecimento de instrução jurídica, né, para aqueles que procuram pelos serviços do sistema de justiça. Né? A ideia é você auxiliar o sujeito na compreensão dos direitos dele, da lei aplicável ao caso, ajudar o sujeito a selecionar os documentos necessários para eventual peticionamento, eventual demanda, né, com vistas até a desencorajar o sujeito. Né? A ideia é de você fazer uma espécie de triagem mesmo, né, para verificar se existe razão de ser naquela demanda levada até o sistema de justiça. Né? E aqui o propósito não é só de você viabilizar uma adequada instrução para o futuro procedimento, como também de você evitar a demanda. Então, tem um propósito aí também de contenção do litígio. E tem muito a ver com aquela própria lógica que hoje é muito discutida no campo do processo civil, até tradicional, daquela lógica da produção antecipada de prova, autônoma, que vem, inclusive, dentro daquela lógica de você conhecer bem os casos e, em alguma medida, reduzir a simetria de informação entre as partes. E é uma inspiração clara no modelo lá do Moldria, do eBay, que começa no início dos anos 2003. Mas continue. Exatamente, a ideia é de uma participação informada, né? E você evitar o litígio também tem esse propósito da pacificação sem levar o litígio até o sistema de justiça, só que também tem a ideia de você, né, tentar equilibrar no sentido de informação, etc, etc. E aí, essa etapa ela tem uma nota que aqui no contexto brasileiro pode ser
meio problemática, sobretudo considerando que a gente tem um grande número de advogados em atuação, né? A gente tem escola de direito em tudo quanto é município hoje em dia, né? Então a gente tem um número de profissionais formados que é muito alto. E por quê? Por que eu estou falando especificamente isso na camada número um? Porque essa camada ela tem um propósito de reforço da autorrepresentação, né? Do ius postulandi, da pessoa atuar sem advogado. Sobretudo porque esse modelo apresentado pelo Susskind, ele leva em consideração um contexto que é muito distinto do brasileiro, que é o fato dos advogados, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros sistemas, serem muito caros e, portanto, pouco acessíveis para a boa parte da população. Então, a gente pensando em litígios pouco complexos ou que envolvem um menor benefício econômico, haveria uma certa desproporção, né, entre os honorários que eu pagaria para um advogado e o benefício econômico que eu auferiria com a demanda. Então, o Susskind apresenta isso como uma proposta econômica nesse ponto de vista, porque o litigante autorrepresentado ele não precisaria arcar com os custos de um advogado para acessar o sistema de justiça, tendo em vista que ele teria essa participação esclarecida, informada, por meio dessa etapa aí de guias online. Né? E aí, passando Que é por uma essa etapa, etapa, pontue-se só que não tem ingerência humana nenhuma. exatamente. É um módulo de diagnóstico de informação programado para auxiliar as próprias pessoas na busca dessas informações ali momentâneas. Ou seja, Exatamente. essa primeira etapa, ou esse primeiro módulo, em quase todos os modelos, tanto privados quanto públicos, desde o Moldria, passando pelos projetos do CRT canadense, do Tribunal de Resolução Cíveis canadense e de outros, ele tem um objetivo muito claro de, obviamente, viabilizar esse conhecimento do cidadão, mas ele acaba trabalhando com a lógica do cross-litigation, ou seja, a pessoa vai Exatamente. se autorrepresentar e isso, obviamente, é algo que nos conduz a uma reflexão acerca do papel dos advogados. E o interessante até é que o Susskind, ele, ao longo da obra, ele vai falar que os advogados ainda vão ser necessários por algum tempo. Ele não deixa Isso. muito claro ao longo da obra que ele não quer deixar claro ao longo da obra que os advogados vão chegar a um ponto que talvez eles não vão ser tão necessários assim. Mas nas entrelinhas da obra fica meio que evidenciado que os advogados vão ter um papel importante durante algum tempo, mas em Exato. face dessa automatização e desse emprego, inclusive, dessas primeiras duas etapas, a próxima, inclusive, que a Camila vai explicar na sequência, haveria paulatinamente uma perda da necessidade, inclusive, de emprego de algumas mãos de obra. Agora, pontue-se, é claro que a tecnologia gera outras profissões jurídicas, mas pelo Claro, menos do claro. modo tradicional haveria alguma perda. Mas continue. Aí nós temos uma segunda etapa. É interessante, professor, só mais um comentário a respeito dessa primeira etapa aqui de guias online, que você se referiu a uma etapa totalmente automatizada. Quem tiver curiosidade, o professor de R fez referência a um tribunal, uma corte online que está em pleno vapor, né, de funcionamento aí já há bastante tempo, que é o CRT, que é o Tribunal de Colômbia Britânica no Canadá, e ele tem um site bem acessível. Quem tiver curiosidade só para ver realmente, né, qual que é o formato da corte online, a equipe E que ele funciona trabalha. desde 2016 e tem uma presidente. Isso é importante aqui no É, projeto Mulheres. Tá? É uma presidente exatamente, olha, uma do CRT. presidente aí na coordenação geral do CRT. Então, quem tiver curiosidade, vai lá e a etapa inicial do CRT se chama Solution Explorer, e aí vocês vão ver, né, essas perguntinhas que são feitas lá, você coloca iniciar demanda, e aí vai direto nessa primeira etapa modular lá, e tem as perguntas que são feitas, né, para o cidadão que está buscando a solução do conflito dele lá no CRT. Então, é uma etapa bem informacional mesmo. Eu, por curiosidade, há umas 2 semanas atrás, fui pesquisar essa questão dos tribunais online aqui no Brasil, né, porque o professor Dierle, há um tempo atrás, tinha apresentado
uma espécie de iniciativa de constituição de cortes online, não propriamente nesse formato, né, mas uma ideia inicial lá do Tribunal de Justiça de Roraima, que é o CIJ, né, professor? Que é um formato de juizados especiais eletrônicos. E aí eu pude perceber que aqui no Brasil existem algumas iniciativas por parte, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, até do próprio TJ daqui, o TRF3 em São Paulo, de você permitir o peticionamento autorrepresentado por meio de os postulantes sem assistência de advogado de casa do sujeito. Eu até vi que no juizados especiais cíveis e da Fazenda Pública em Belo Horizonte já há essa possibilidade do sujeito peticionar sozinho de casa. E aí a minha curiosidade, e no Rio Grande do Sul me parece, pela notícia que eu li do CNJ também, existe esse tipo de iniciativa. Não sei como é que está funcionando, nem em Belo Horizonte, nem no Rio Grande do Sul, mas é fato que já tem um campo no próprio site para o sujeito ir preenchendo uma espécie de formulário com os dados, né, da demanda e para que ele encaminhe aquilo ali de casa, né, sem sair de casa, para a realização de audiência por videoconferência depois. Então, é uma sementinha aí de cortes online. Só que a minha curiosidade foi a seguinte, será que o sujeito está sendo realmente informado? O que ele deve colocar ali? Será que essa etapa do autoesclarecimento, da triagem, que é proposta aí pela camada número 1, ela de fato está se implementando nesse formato proposto por tribunais brasileiros? E aí eu vi que lá no Rio Grande do Sul tem até uma cartilhazinha, né, que é nesse formato de guias online mesmo, explicando para o sujeito o que ele deve colocar lá, qual é o tipo de litígio que ele pode resolver no sistema do juizado. Achei interessante a iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Não sei como é que está funcionando, né? Agora, aqui em Minas, eu achei as instruções muito pouco claras, numa linguagem muito pouco precisa, né? Eu não sei se, de fato, o sujeito... Na verdade, tem uma questão que é importante, que todas essas construções modulares, elas quase sempre, como o próprio Solution Explorer da CRT, a etapa de diagnóstico do Moldria, todas essas etapas, eles têm uma preocupação, inclusive, com o próprio modo de apresentar a informação para o cidadão, porque aí eles vão usar a própria noção da experiência de usuário, que é uma expressão muito recorrente, que tem um significado técnico, que é você transformar uma informação técnica para uma informação acessível para qualquer pessoa leiga. Então você muda, usa gráficos, usa figuras, usa modos de ou seja, não é simplesmente você pensar, eu vou colocar algumas informações aqui para a pessoa e a pessoa tem participação informada. Ou seja, quando a gente vai levar esse emprego de tecnologia a sério, a gente tem que levar a sério. Ou seja, a gente tem que, não é simplesmente ter a ideia, as ideias são todas muito boas, desde que bem implementadas, só que elas precisam passar, obviamente, por uma percepção do próprio modo como isso deve ser desenvolvido, e não é algo, infelizmente, que você aprende de afogadilho, ex abrupto. É uma coisa que você precisa estudar, aí você vai ter que estudar legal design, aí você vai ter que estudar visual law, aí você vai ter que estudar um monte de outras coisas para saber, inclusive, implementar. E aqui a gente está falando ainda da primeira etapa, que talvez seja mais prosaica, que é esse módulo diagnóstico. Porque quando a gente entra na segunda etapa, a coisa sofistica-se bastante, porque aí você, inclusive, começa a usar inteligência artificial para a própria programação dos robôs que vão manter interação com os cidadãos. Nos conte, Camila. Até porque o nosso tempo aqui está voando. Exatamente. E aí, na etapa número 2, passada essa camada aí de triagem, esse módulo inicial, a gente tem uma etapa de contenção de disputas, segundo o Susskind. Ele chama de contenção de disputas, mas qual é a ideia dessa etapa? É promover a tentativa de solução do conflito por meio de tentativas de
ADR, né? Ou então de ODR, né? Dependendo a ideia é você tentar negociar, num primeiro momento, segundo o Susskind, com a participação de pessoas humanas, né? Num primeiro momento, essas tentativas de negociação, seja através de mediação, de conciliação, etc., que teria uma intervenção do sujeito humano, né, para poder resolver aquilo ali sem interferência externa. E se no CRT a gente teria também a possibilidade de tentativa de negociação através do auxílio de sistemas inteligentes, né, no mecanismo que trabalha com Participação inteligência. facilitada por tecnologia. Exatamente, uma participação que é facilitada por tecnologia, através de um software. O Susskind, ele até fala de alguns, né? Ele cita, por exemplo, a CyberSettle, que trabalhava com uma espécie de leilão às cegas, um sujeito dá um lance, dá uma sugestão de acordo, o outro também, a plataforma, o sistema, ele chega, o software chega num meio termo ali para poder sugerir a negociação. Então, essa etapa aí, no primeiro momento, poderia trabalhar com a intervenção humana, mas depois poderia ser completamente automatizada, né, pela Como é, por tecnologia. exemplo, no Moldria, nessa Exatamente. plataforma modular do eBay que funciona desde 2003 e que de 2003 para frente faz mais de 40 milhões de acordos ou de resoluções de conflitos por ano. E é uma etapa modular toda robotizada. No caso do Moldria, nem tem intervenção humana nessa segunda etapa. E ela é uma negociação feita com base no banco de dados anterior, Uhum, no qual ele padroniza, inclusive, o modo da apresentação das propostas e chega a um nível altíssimo de conciliações, todas exatamente. automatizadas. E, nesse caso, inclusive, as duas etapas elas são todas tecnológicas, sem intervenção humana. Agora, um modelo que o Susskind, como a Camila está explicando aqui, vai dimensionar, já teria uma ingerência humana, uma possível ingerência humana ainda na segunda etapa. Mas continue. Na verdade, o CRT, ele meio que reproduz isso, mas ele coloca, né, a etapa automatizada primeiro de negociação entre as partes com o auxílio, né, do software, que utiliza uma espécie de linguagem pré-estruturada, que, enfim, descreve o problema, sugere as possíveis soluções, e só depois essa alternativa de terceiros negociando por via síncrona ou assíncrona, que envolve opções de realização de acordos ali. E aí, pessoal, se o conflito ainda passa, né, dessa etapa, e se a gente não consegue resolvê-lo nessa etapa de negociação, a gente teria uma terceira etapa, que é uma etapa de realização de julgamento, né? Que, por exemplo, no CRT é chamada de adjudicação, né? Que seria efetivamente a realização aí de um julgamento para aquele caso ali com interferência. No primeiro momento, segundo o Susskind, com a atuação de juízes humanos, né? Mas no segundo momento a gente poderia ter também a introdução de inteligência artificial para atuar nessa etapa de julgamento aí. Então, basicamente, é essa a estrutura. Aqui no Brasil, a gente sabe que as iniciativas, perdão, em torno dessa questão do julgamento envolvendo algoritmo, elas passam todas elas, e a gente consegue perceber isso até pela própria redação da resolução 332 do CNJ, que coloca diretrizes éticas e de transparência, auditabilidade para sistemas inteligentes no judiciário brasileiro, é que todos os sistemas têm sido pensados de certa forma para fornecer um apoio para o magistrado, ou seja, a intervenção humana, de certa forma, ainda é muito necessária, né, para controle, né, eu não estou trabalhando com a ideia de um robô, como o juiz, como o Jerry falou aqui, né, de um robô aí que vai poder substituir a inteligência humana e, enfim, substituir os juízes. A ideia, por hora, é de apoio, né, à produção de decisão. Até porque a gente tem uma série de problemas ainda envolvendo o desenvolvimento de algoritmo, né, os dados, muitas vezes
introduzidos no algoritmo são discriminatórios, né? O que pode gerar uma série de problemas envolvendo vieses, etc, etc. Então, o controle humano ainda é necessário. Então, a proposta do Susskind, basicamente, de tribunais online é essa. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, essa proposta é muito relevante porque através da instituição dela, a gente pode diminuir o tempo de tramitação dos procedimentos, obter resultados rápidos, trazer economia para o judiciário e para o próprio jurisdicionado, né, que não vai pagar advogado. E ele Os diz que servidores. você vai ter uma ampliação do acesso à justiça. Eu queria te ouvir Exatamente. se você o que você acha dessa ideia dele, que a ideia dos tribunais online, nesses termos, ou Uhum, seja, a ideia de que eu poderia ter um tribunal completamente sem estrutura física, que funcionaria uhum. totalmente online, e que isso, segundo ele, poderia ampliar o acesso à justiça. Mas aí fica uma. Eu queria te perguntar e te ouvir sobre isso. Amplia o acesso à justiça mesmo, e amplia esse acesso à justiça para quem? Exatamente, professor. Acesso para quem aqui? Sobretudo considerando, né, o cenário brasileiro. A gente tem uma desigualdade que já foi relatada aqui algumas vezes, né, Teve até pontuada. uma pessoa aqui que fez alusão a um comentário que eu sempre faço, você já ouviu, Uhum, que é envolvendo a questão do auxílio emergencial e da dificuldade que as pessoas tinham para extrair um QR Code para receber o benefício na Caixa Econômica e não fazer aquelas filas. Eu falo isso há muito tempo e é uma pessoa, inclusive, acabou de fazer alusão a isso. Então, eu queria te perguntar mais uma vez. É, uma das coisas basilares da proposta do Susskind é exatamente a ideia de que a ideia dos tribunais online ela favorece o acesso à justiça, porque no mundo nós temos 4 bilhões de pessoas que estão fora do sistema de justiça. E exatamente. isso é um dado real. É, em que medida que esses tribunais online podem fazer isso, ou auxiliar nisso, ou podem auxiliar nisso para quem? E eu quero te ouvir. Ok, professor. Então, no contexto brasileiro, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar nas desigualdades, sobretudo no tocante a acesso à tecnologia. No país, o acesso à tecnologia ainda é muito difícil, caro, restrito, né? Segundo dados aí atualizados de uma pesquisa que foi feita recentemente pelo TIC Domicílio entre a população mais pobre, a gente tem apenas 48% dos domicílios com acesso à internet na zona rural, né? Então, é um percentual ainda muito baixo, que não é nada perto do desejável para países, enfim, que tem um cenário de país desenvolvido, etc, etc, né? Então, essa dificuldade de acesso à tecnologia podem gerar um problema de dificuldade de acesso para a população mais pobre, né? A gente tem um índice de analfabetismo que é ainda muito acentuado, né? Fora os analfabetos funcionais, né? Pessoas que conseguem, de certa forma, ler, mas não conseguem compreender aquilo que está escrito, né? Então, pensando nesse formato de cartilha, de guias online, né? Como é que eu vou adequadamente informar essa população? Por mais que eu adote um mecanismo de thinking design, enfim, plataformas mais amigáveis, etc, etc, eu ainda tenho uma certa resistência aí pensando no cenário brasileiro, de analfabetos, etc, etc. Né? E, então, essas questões todas podem, num primeiro momento, representar uma barreira aí de acesso à justiça para a população mais pobre, tendo em vista essas desigualdades socioeconômicas e realidades regionais completamente diferentes, né? Então, outra coisa que é importante de ser destacada, que reforça essa questão do desequilíbrio, né, entre pessoas que acessam o sistema de justiça, né, que é o seguinte, a gente tem aí pessoas que estão sempre no judiciário,
né, utilizando a nomenclatura do Galanter, a gente tem litigantes habituais, né, o repeat players, são aquelas pessoas que estão sempre lá. E essas pessoas vão ter claramente um privilégio informacional, porque, né, elas têm mais decisões, até em termos de dado mesmo, mais decisões produzidas, tendo em vista que elas estão sempre lá em processos repetidos, né? E pensando na etapa de negociação, né, automatizada e na própria produção de decisões, a gente pode ter aí um ambiente mais favorável de produção de decisões para essas pessoas, que terão um privilégio na negociação, porque elas já estão habituadas com o ambiente, né? E elas têm um poder de influência também na produção de decisões que podem servir como dado para formar padrões decisórios, etc, etc. Então, a gente pode ter essa desproporção aí entre litigantes habituais e litigantes eventuais, né, de privilégio de informação, de produção de decisões mais favoráveis a quem está sempre lá, instituições financeiras, o Estado, grandes empresas, mineradoras, né? Então, esse acesso à justiça não vai ser para todo mundo, né? Não vai ser de forma. Será que ele realmente é ampliado, é estendido? Na minha opinião, eu tenho bastante resistência em concordar com esse tipo de proposta do SUSC, considerando o cenário brasileiro, né? Tem E outras questões pontuando, para serem e colocadas. pontuando que o Susskind, obviamente, o horizonte de análise dele é o horizonte inglês, então, ou seja, ele, Uhum, apesar dele ter um conhecimento, ele é um estudioso muito sério e tem um conhecimento de uhum, outros sistemas jurídicos, mas, por óbvio, exatamente, ele está analisando principalmente o horizonte dele é o horizonte dos problemas do sistema inglês, que, obviamente, são problemas exatamente. muito diversos dos nossos. Camila, até porque nós temos muito pouco tempo agora pela frente, e a gente precisa, e até deixando aqui mais uma vez para o pessoal, a gente, no canal, no meu canal do YouTube, tem uma série de aulas, palestras, inclusive com a participação da Camila, no qual nós vimos tematizando essas questões, tem um congresso inteiro lá, inclusive com participação de alguns ministros, e de pessoas que estão produzindo esses projetos tecnológicos no âmbito do próprio judiciário, para que vocês possam ter uma compreensão. Aqui nós só estamos dando, na verdade, uma pequena apresentação muito, né, muito ainda básica, porque nós não vamos ter tempo suficiente, mas tem uma questão que está na ordem do dia e que a gente precisa tematizar ainda, Camila, eu queria te ouvir, que é a própria resolução 332 do CNJ, que é uma iniciativa muito importante do Conselho Nacional de Justiça, que é, inclusive, em comparação com outros países do mundo, muito peculiar, porque nos outros países do mundo há, claro, uma preocupação em torno da tecnologia de propósito geral da inteligência artificial, mas há uma preocupação de se promover algum nível de regulamentação no âmbito do parlamento, no âmbito europeu, mas provindo muito mais do executivo ou do legislativo ou dessas funções estatais. E no Brasil nós inovamos porque essa iniciativa de regramento ético da IA partiu do CNJ, o que é louvável, do próprio Exatamente. CNJ. E eu queria ouvir um pouco das suas impressões sobre essa resolução 332, porque a gente tem pouquinho tempo, falando das suas virtudes, dos seus problemas, e eu até já deixo aqui uma questão muito que, para mim, eu acho que é muito relevante, ou seja, primeiro a iniciativa e o fato da resolução estar falando em fairness, em transparency, em accountability, em responsabilização, prestação de contas, a Uhum. questão do artigo 28, que coloca como uma sugestão, eu achava que deveria ser algo mais amplo, na necessidade da participação de todos os stakeholders na própria montagem, ou seja, chamar o AB, chamar a academia, o 28 da Uhum. resolução fala como uma sugestão, mas eu queria saber um pouco das suas impressões. Então, professor, eu particularmente gostei demais do texto da resolução. Achei a iniciativa do CNJ curiosa, mas tinha que partir dele mesmo, porque as transformações tecnológicas estão ocorrendo no judiciário, a gente não poderia ficar, né, de braços cruzados esperando que o legislativo trabalhe,
né? Porque ele já não faz isso em tanto tempo importante, né? Tão cedo não faria, sem não haver um lobby muito forte por parte do judiciário legislar sobre esse assunto. Então, eu gostei bastante do texto, eu acho que ele traz importantes diretrizes éticas, de transparência, de governança, de accountability, né? De auditoria nos sistemas que estão sendo desenhados para atuar dentro do judiciário brasileiro. A ideia é de você promover um conhecimento associado à inteligência artificial e à implementação dela no sistema de justiça, no sentido de promover um aprofundamento entre a lei e o agir humano, segundo o que a própria resolução diz, né, entre liberdades e instituições judiciais, né, tem toda uma preocupação com preservação de direitos fundamentais no delineamento e na aplicação desses sistemas. A resolução, ela se preocupa, né, com o bem-estar dos jurisdicionados, com a prestação equitativa da jurisdição, com a justiça substancial, né, ela explica no primeiro momento lá no artigo 3º vários conceitos que são importantes nesse sistema todo de algoritmo, de modelo de inteligência artificial. O próprio sistema Sinapsis é introduzido aí como uma espécie de solução computacional que é administrada pelo Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de promover essa atuação colaborativa, né, no desenvolvimento, armazenamento, teste, treinamento, distribuição de sistemas inteligentes. Então, há vários conceitos que são legais, né, que são importantes. Você colocou aqui, professor, da questão de necessidade de formação de equipes multidisciplinares. Eu acho que esse é um ponto para você promover democratização e ouvir várias falas, né, de lugares de falas diferentes na construção de sistemas inteligentes, tendo a participação de OAB, do sistema de justiça, né, de agentes internos do sistema, mas também da sociedade civil em geral, e focado nessa questão de eu trabalhar com gente da tecnologia, do direito e de outras áreas, para evitar... Eu acho que o fato dela ter colocado isso como uma possibilidade e não como algo necessário, eu acho um problema, porque momentaneamente todos os projetos que nós conhecemos, desde o Vitor, do Supremo Tribunal Federal, Sócrates, o Atos do STJ, para citar os mais comuns, o Elis, lá do TJ de Pernambuco, os que são mais facilmente, que as pessoas falam mais deles, são projetos que são desenvolvidos internamente pelas equipes dos tribunais, agora dentro do guarda-chuva Sinapses do CNJ. Sim. Mas isso acaba criando um ambiente que às vezes não se sabe muito bem quais são os dados que estão sendo utilizados. E, inclusive, a resolução tem um ponto que me parece um tanto quanto nebuloso, que é o fato de que ele diz, se não me engano, no artigo 7º, que haveria necessidade de uma homologação pelo CNJ dos projetos. Que do ponto de vista, e essa é uma coisa muito efetiva, ter a regulamentação ética, falando de fairness, falando de transparência, de accountability, etc., é o estágio que nós no mundo inteiro nos encontramos. O problema é como implementar isso na hora de criar um modelo algorítmico. Exatamente. Porque a resolução tem a perspectiva de perceber a questão dos vieses, de ter uma preocupação com o direito penal, com a questão de reconhecimento facial, que são os temas borbulhantes no mundo inteiro sobre o emprego de IA no mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, ela fala de uma homologação para evitar viés. Viés em modelo algorítmico é algo que, ordinariamente, a gente só descobre depois que o algoritmo já está funcionando e a gente descobre, ele está sendo preconceituoso com negros e latinos, como aconteceu nos Estados Unidos com o Compass, por exemplo. Então, esse tipo de etapa de homologação é algo que, do ponto de vista tecnológico, eu até conversei com algumas pessoas, todos falaram assim, esse negócio é um negócio meio para inglês ver, porque isso não tem uma equipe para fazer esse tipo de análise de funcionamento do sistema. Aqui, e só para deixar claro, passou um monte de gente super legal aqui, que não posso deixar de registrar, a professora Paula Sarno, a professora Bia Galindo, um monte de amigos, Sergina Arenhart, Hermes Zanetti, Hugo Malone, Tiago Torres,
Maria Cecília, ou seja, um bando de professores aqui que participaram e outros que Ixi, caiu. Não, eu vou parar de falar para não falhou. cometer o equívoco de parar de falar de algo, de não citar alguns, mas assim, é uma provocação que nos parece essencial. A gente precisa estudar isso para além de uma discussão tão somente, digamos assim, como se fosse uma coisa assim um pouco nebulosa, e não é, isso o, é o tema do momento. Os tribunais estão implementando, Aham. eles vão auxiliar os tribunais superiores a fazer filtragem de recursos extraordinários, a fazer juízo de Uhum. admissibilidade, a classificar processos desde o início, a fazer análise de prescrição e decadência automatizada em execução fiscal, em promover bloqueio eletrônico pelo Cisbajude a partir agora de setembro, quando ele entrar em vigor. Ou seja, isso é uma coisa que vai estar no nosso dia a dia e é imperativo, inclusive, que algumas das normas ali postas, inclusive, sejam respeitadas, no sentido, inclusive, de permitir que o cidadão saiba quando, ou o advogado saiba, quando o processo dele está sendo submetido a uma análise tecnológica sobre algum aspecto. Só de ajuda, né? Porque numa comarca a gente não vai dar conta de digitalizar com 2 servidores um acervo de 7.000 processos, de 5.000 processos físicos ainda. Então é E só para realmente. só para aproveitar essa primeira consideração sua, Camila, eu queria te ouvir. Em que medida que você acha que esse movimento, utilizando essa fala sua do rejeicionismo em relação à tecnologia, porque a Sim, mim parece que nós estamos diante de um fenômeno inevitável e irrefreável, até exatamente. porque há uma percepção do próprio judiciário, o CNJ, e a gente vai falar um pouco dele daqui a pouco, mas há uma Uhum. preocupação, inclusive, para se promover inclusive, uma unificação das iniciativas de emprego de tecnologia no guarda-chuva do CNJ e desse projeto Sinapses, mas eu queria te ouvir qual que é a percepção que você tem desse rejeicionismo, de um lado, que é esse que você está falando, o rejeicionismo da tecnologia dos profissionais, mas ao mesmo tempo o rejeicionismo de parcela da academia para essa percepção de que nós estamos diante dessa virada tecnológica, ou seja, o que significa essa virada tecnológica? A percepção, de modo muito singelo, a percepção de que a tecnologia ela não é só ferramenta, ela promove modificações desde a interpretação dos institutos até o modo e a racionalidade de aplicação dos mesmos no campo do direito. Então eu queria te ouvir qual que é a sua percepção sobre esse rejeicionismo dos profissionais e do rejeicionismo de parcela da academia. Professor, eu acho que o papel da academia é, sobretudo, não deixar o bonde passar, no seguinte sentido, né? A gente sabe que a transformação está aí, né? Que a tecnologia veio para ficar, que esse processo de disrupção não está acontecendo de hoje, né? E o papel da academia é se atentar para esse fenômeno, investigá-lo profundamente e, de certa forma, apontar as aporias, né? Fazer essa vertente crítica para dizer que a tecnologia não vem só para beneficiar, né? É claro que ela traz muitos benefícios, mas eu acho que compete à academia apontar eventuais falhas, enxergar tudo isso dentro do contexto brasileiro, né? E não deixar porque o negócio passe e nos atropele, né? E a academia ela tem esse papel de conscientização, né? Se não vier da academia, vai vir de onde? Porque quem está acostumado com a prática do foro, né, tá ali quase que numa atuação mecânica mesmo, cumprindo prazo todo dia e pouco se alerta para essas transformações, salvo raríssima exceção. Então, quando esse rejeicionismo vem da advocacia, sobretudo de advogados que estão há tempo já na lida diária, eu até compreendo, né? Porque existe uma lógica de raciocínio que é muito peculiar da prática do foro mesmo, é aquela coisa de atuação estratégica, de você querer resolver o problema do seu cliente a qualquer custo, né? De você querer resultado, e aí você está acostumado com uma lógica de trabalho
que é físico, né, que precisa daquele contato, e aqui eu percebo isso na atuação de duas comarcas, é muito engraçado, muito curioso, porque apesar de haver, né, uma série de orientações por parte do CNJ, do Tribunal de Realização de Audiências Online, o que eu percebo é que algumas comarcas do interior, mesmo com suspensão de prazo, a pressão da advocacia foi tão grande que os juízes estavam realizando audiência física. Isso eu achei assim surreal, né? Mesmo com, né, enfim, toda essa questão da pandemia, houve uma pressão tão grande imbuída por essa lógica de que é necessário trabalho presencial, é necessário trabalho físico, que os magistrados foram pressionados a realizar audiências presencialmente, né? Então tem algumas comarcas aqui que eu não vi ser realizada nenhuma audiência por videoconferência. Nenhuma. Isso eu estou me referindo à justiça comum. Na justiça do trabalho, eu tive a oportunidade de participar de duas. Então, assim, existe uma lógica muito forte, muito acentuada dessa dinâmica física, do contato presencial, de uma lógica que é ainda voltada ao processo no formato físico, né, do contato com o juiz, grande ainda, sobretudo no interior. Quando a gente fala de capital, é realidade, eu acho que é completamente diferente, né? Mas é só destacando mais uma vez o quanto que o nosso cenário é desigual, né? E eu acho que a academia, antes de tudo, precisa trabalhar com esse papel de conscientização, né? Porque se a gente não fizer isso, quem é que vai fazer? Né? Não vai ser o Mas tribunal assim, que vai trabalhar com mas aproveitando essa sua fala, a academia, na verdade, nós temos algumas abordagens. Nós temos uma abordagem que é mais crítico-reflexiva, que está uhum, estudando o fenômeno de um modo muito sim, sério, está tentando, inclusive, manter uma interlocução com os próprios teóricos do campo das tecnologias, para o pessoal da comunidade científica, tecnológica, para tentar, inclusive, entender qual que é a racionalidade que eles empregam, porque sem isso e sem compreender uma série de tecnologias, como, por exemplo, a tecnologia de propósito geral, que é a inteligência artificial, que às vezes as pessoas acham que é um robozinho, né, pronto, igual a lá Skynet, né, que vai nos matar. Ou seja, as pessoas não sabem muito bem do que estão falando, eles usam a expressão robô, eles acreditam nos fantoches, na verdade, nos espantalhos que não existem do ponto de vista nem do ponto de vista fático, além da ficção. Então, ou seja, tem algumas pessoas que inclusive se colocam para falar sobre as tecnologias que não entendem minimamente como elas exatamente. funcionam, e você, sem entender aquilo que você está, obviamente, se predispondo a estudar e a falar, você corre o risco, óbvio, de falar algumas coisas que Exatamente. não tem muita lógica. Então, nós temos, de um lado, alguns que estão fazendo uma análise crítico-reflexiva, mas nós temos alguns que estão adorando, falando que vai ser uma solução mágica, uma panaceia, e outros que vão rejeitar por completo, são os rejeicionistas absolutos. Falam assim, não, isso não é direito, isso não interessa ao direito, nós temos que ainda continuar mantendo uma abordagem tradicional, a tecnologia só tem uma finalidade instrumental. E dentro desse guarda-chuva, nós temos um grande movimento, que é o movimento da justiça digital e dos tribunais online. E eu queria que você falasse um pouco desse movimento para quem está nos escutando aqui, em que medida que esse movimento da justiça digital e dos tribunais online ele vem ganhando proeminência e implementação em alguns lugares no mundo, tribunais de internet na China, CRT no Canadá, o próprio projeto do Tribunal de Vossa Majestade lá em inglês, ou seja, tem uma série de tendências que estão ganhando força. Eu queria ouvir você sobre isso. Beleza, certo, professor. Voltando a esse tema aí das cortes online, né, é importante destacar que talvez esse nome cortes online ele tenha ficado popularmente conhecido, né, no mundo todo através de uma obra que já foi citada aqui pelo professor, que é a obra do professor Richard Susskind, né, o Online Courts and the Future of Justice.
Basicamente, né, nessa obra, o Susskind vai partir de uma reflexão, de uma indagação, no seguinte sentido: o tribunal é um local ou um serviço? Né? Essa é a indagação que ele faz no começo da obra, e toda a reflexão dele em torno da estruturação de cortes online parte dessa pergunta. Ou seja, será que a gente realmente precisa de um local físico para a gente resolver as nossas controvérsias? Ou a jurisdição não é só um serviço que pode ser prestado à distância, né, utilizando de ferramentas tecnológicas? E aí ele conta da experiência dele, porque ele participou, né, de um grupo para a criação do Tribunal de Vossa Majestade lá na Inglaterra, e etc, etc. E ele vai contar dessa experiência de estudo das técnicas de ODR no setor privado, para contar como, né, as experiências são positivas. Aí ele fala da estrutura das Online Dispute Resolution, que ele vai tomar por base para criar um chamado modelo de tribunal estendido, né, como uma proposta inaugural para essa construção de cortes online. Né? E aí, só para, sem te cortar e já te cortando, eu quero que você continue, mas é só para responder uma pessoa aqui que perguntou. O livro chama Online Justice on Future of the Justice. Inclusive, eu e Camila, inclusive, temos alguns vídeos no YouTube, no meu canal do YouTube, que a gente estudou a obra na pós-graduação, no doutorado da PUC Minas. Então a gente esmiuçou essa obra em pormenores do professor Richard Susskind, no qual ele, inclusive, acaba insistindo nesse argumento dele, essa pergunta que já vinha desde um livro anterior dele, que é o Tomorrow Lawyers, Advogado do Amanhã, que eu acho que não tem tradução ainda para o português, mas tem para uma série de outros idiomas, para o espanhol, para o italiano. O livro, o mais recente, não tem, porque ele é do finalzinho de 2019 e ele ainda não foi traduzido. Mas é um livro no qual ela vai esmiuçar essa discussão se o tribunal seria um serviço ou seria um local. Mas continue. Exatamente, professor. Então, a reflexão dele parte dessa indagação, e aí ele estudando as ODEs no setor privado, a experiência do IB positiva, que acabou se transformando na ODR do Moldria, né? Ele vai apresentar uma estrutura de tribunal estendido, que, segundo ele, pretende apresentar um modelo de corte que possa ser acessível, transparente, econômico, célere e que, de certa forma, amplifique o acesso à justiça do jurisdicionado. Né? E aí ele vai falar numa estrutura modular de construção desse tribunal, né? De um tribunal que seria feito utilizando de uma expressão que ele mesmo utiliza, né, em camadas ou níveis, né, e aí ele propõe uma estrutura elementar que parte de 3 camadas, né, ou 3 módulos. Um módulo inicial, que ele vai chamar de guias online, que seria essa camada número 1. O que são esses guias online? Que é a porta de entrada desse formato de tribunal online, né? Seria uma etapa de fornecimento de instrução jurídica, né, para aqueles que procuram pelos serviços do sistema de justiça. Né? A ideia é você auxiliar o sujeito na compreensão dos direitos dele, da lei aplicável ao caso, ajudar o sujeito a selecionar os documentos necessários para eventual peticionamento, eventual demanda, né, com vistas até a desencorajar o sujeito. Né? A ideia é de você fazer uma espécie de triagem mesmo, né, para verificar se existe razão de ser naquela demanda levada até o sistema de justiça. Né? E aqui o propósito não é só de você viabilizar uma adequada instrução para o futuro procedimento, como também de você evitar a demanda. Então tem um propósito aí também de contenção do litígio. E tem muito a ver com aquela própria lógica que hoje é muito discutida no campo do processo civil, até tradicional, daquela lógica da produção antecipada de prova, autônoma, que vem, inclusive, dentro daquela lógica de você conhecer bem os casos e, em alguma medida, reduzir a simetria de informação entre as partes. E é uma inspiração clara no modelo lá do Moldria, do eBay, que começa no início dos anos 2003. Mas continue.
Exatamente, a ideia é de uma participação informada, né? E de você evitar o litígio também tem esse propósito da pacificação sem levar o litígio até o sistema de justiça, só que também tem a ideia de você, né, tentar equilibrar no sentido de informação, etc, etc. E aí, essa etapa ela tem uma nota que aqui no contexto brasileiro pode ser meio problemática, sobretudo considerando que a gente tem é, um grande número de advogados em atuação, né? A gente tem escola de direito em tudo quanto é município hoje em dia, né? Então a gente tem um número de profissionais formados que é muito alto. E por quê? Por que eu estou falando especificamente isso na camada número um? Porque essa camada ela tem um propósito de reforço da autorrepresentação, né? Do ius postulandi, da pessoa atuar sem advogado. Sobretudo porque esse modelo apresentado pelo Susskind, ele leva em consideração um contexto que é muito distinto do brasileiro, que é o fato dos advogados, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros sistemas, serem muito caros e, portanto, pouco acessíveis para boa parte da população. Então, a gente pensando em litígios pouco complexos ou que envolvem um menor benefício econômico, haveria uma certa desproporção, né, entre os honorários que eu pagaria para um advogado e o benefício econômico que eu auferiria com a demanda. Então, o Susskind apresenta isso como uma proposta econômica nesse ponto de vista, porque o litigante autorrepresentado ele não precisaria arcar com os custos de um advogado para acessar o sistema de justiça, tendo em vista que ele teria essa participação esclarecida, informada, por meio dessa etapa aí de guias online. Né? E aí, passando Que é por uma essa etapa, etapa, pontue-se só que não tem ingerência humana nenhuma. exatamente. É um módulo de diagnóstico de informação programado para auxiliar as próprias pessoas na busca dessas informações ali momentâneas. Ou seja, Exatamente. essa primeira etapa, ou esse primeiro módulo, em quase todos os modelos, tanto privados quanto públicos, desde o Moldria, passando pelos projetos do CRT canadense, do Tribunal de Resolução Cíveis canadense e de outros, ele tem um objetivo muito claro de, obviamente, viabilizar esse conhecimento do cidadão, mas ele acaba trabalhando com a lógica do cross-litigation, ou seja, a pessoa vai Exatamente. se autorrepresentar e isso, obviamente, é algo que nos conduz a uma reflexão acerca do papel dos advogados. E o interessante até é que o Susskind, ele, ao longo da obra, ele vai falar que os advogados ainda vão ser necessários por algum tempo. Ele não deixa Isso. muito claro ao longo da obra que ele não quer deixar claro ao longo da obra que os advogados vão chegar a um ponto que talvez eles não vão ser tão necessários assim. Mas nas entrelinhas da obra fica meio que evidenciado que os advogados vão ter um papel importante durante algum tempo, mas em Exato. face dessa automatização e desse emprego, inclusive dessas primeiras duas etapas, a próxima, inclusive, que a Camila vai explicar na sequência, haveria paulatinamente uma perda da necessidade, inclusive de emprego, de algumas mãos de obra. Agora, pontue-se, é claro que a tecnologia gera outras profissões jurídicas, mas pelo Claro, menos do claro. modo tradicional haveria alguma perda. Mas continue. Aí nós temos uma segunda etapa. É interessante, professor, só mais um comentário a respeito dessa primeira etapa aqui de guias online, que você se referiu a uma etapa totalmente automatizada. Quem tiver curiosidade, o professor de fez referência a um tribunal, uma corte online que está em pleno vapor, né, de funcionamento aí já há bastante tempo, que é o CRT, que é o Tribunal de Colômbia Britânica no Canadá, e ele tem um site bem acessível. Quem tiver curiosidade só para ver realmente, né, qual que é o formato da corte online, a equipe E que ele funciona trabalha, desde 2016 e tem uma presidente. Isso é importante aqui no é, projeto Mulheres. Tá? É uma presidente exatamente, olha, uma do CRT.
na coordenação geral do CRT. Então, quem tiver curiosidade, vai lá e a etapa inicial do CRT se chama Solution Explorer, e aí vocês vão ver, né, essas perguntinhas que são feitas lá, você coloca iniciar demanda, e aí vai direto nessa primeira etapa modular lá. E tem as perguntas que são feitas, né, para o cidadão que está buscando a solução do conflito dele lá no CRT, então é uma etapa bem informacional mesmo. Eu, por curiosidade, há umas 2 semanas atrás, fui pesquisar essa questão dos tribunais online aqui no Brasil, né? Porque o professor Dierle, há um tempo atrás, tinha apresentado uma espécie de iniciativa de constituição de cortes online, não propriamente nesse formato, né? Mas uma ideia inicial lá do Tribunal de Justiça de Roraima, que é o CIJ, né, professor? Que é um formato de juizados especiais eletrônicos. E aí eu pude perceber que aqui no Brasil existem algumas iniciativas por parte, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, até do próprio TJ daqui, o TRF3 em São Paulo, de você permitir o peticionamento autorrepresentado por meio de os postulantes sem assistência de advogado de casa do sujeito. Eu até vi que no juizados especiais cíveis e da Fazenda Pública em Belo Horizonte já há essa possibilidade do sujeito peticionar sozinho de casa. E aí a minha curiosidade, e no Rio Grande do Sul me parece, pela notícia que eu li do CNJ também, existe esse tipo de iniciativa. Não sei como é que está funcionando, nem em Belo Horizonte, nem no Rio Grande do Sul, mas é fato que já tem um campo no próprio site para o sujeito ir preenchendo uma espécie de formulário com os dados, né, da demanda, e para que ele encaminhe aquilo ali de casa, né, sem sair de casa, para a realização de audiência por videoconferência depois. Então, é uma sementinha aí de cortes online. Só que a minha curiosidade foi a seguinte, será que o sujeito está sendo realmente informado? O que ele deve colocar ali? Será que essa etapa do autoesclarecimento, da triagem, que é proposta aí pela camada número 1, ela de fato está se implementando nesse formato proposto por tribunais brasileiros? E aí eu vi que lá no Rio Grande do Sul tem até uma cartilhazinha, né, que é nesse formato de guias online mesmo, explicando para o sujeito o que ele deve colocar lá, qual é o tipo de litígio que ele pode resolver no sistema do juizado. Achei interessante a iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Não sei como é que está funcionando, né? Agora, aqui em Minas, eu achei as instruções muito pouco claras, numa linguagem muito pouco precisa, né? Eu não sei se, de fato, o sujeito... Na verdade, tem uma questão que é importante, que todas essas construções modulares, elas quase sempre, como o próprio Solution Explorer da CRT, a etapa de diagnóstico do Moldria, todas essas etapas, eles têm uma preocupação, inclusive, com o próprio modo de apresentar a informação para o cidadão, porque aí eles vão usar a própria noção da experiência de usuário, que é uma expressão muito recorrente, que tem um significado técnico, que é você transformar uma informação técnica para uma informação acessível para qualquer pessoa leiga. Então você muda, usa gráficos, usa figuras, usa modos de ou seja, não é simplesmente você pensar, eu vou colocar algumas informações aqui para a pessoa e a pessoa tem participação informada. Ou seja, quando a gente vai levar esse emprego de tecnologia a sério, a gente tem que levar a sério. Ou seja, a gente tem que, não é simplesmente ter a ideia, as ideias são todas muito boas, desde que bem implementadas, só que elas precisam passar, obviamente, por uma percepção do próprio modo como isso deve ser desenvolvido, e não é algo, infelizmente, que você aprende de afogadilho, ex abrupto. É uma coisa que você precisa estudar, aí você vai ter que estudar legal design, aí você vai ter que estudar visual law, aí você vai ter que estudar um monte de outras coisas para saber, inclusive, implementar. E aqui a gente está falando ainda da primeira etapa, que talvez seja mais prosaica, que é esse módulo diagnóstico. Porque quando a gente entra na segunda etapa, a coisa sofistica-se bastante,
porque aí você, inclusive, começa a usar inteligência artificial para a própria programação dos robôs que vão manter interação com os cidadãos. Nos conte, Camila. Até porque o Então nosso tem todo tempo aqui está voando. Exatamente. E aí, na etapa número 2, passar essa camada aí de triagem, esse módulo inicial, a gente tem uma etapa de contenção de disputas, segundo o Susskind. Ele chama de contenção de disputas, mas qual é a ideia dessa etapa? É promover a tentativa de solução do conflito por meio de tentativas de ADR, né? Ou então de ODR, né? Dependendo a ideia é você tentar negociar num primeiro momento, segundo o Susskind, com a participação de pessoas humanas, né? Num primeiro momento, essas tentativas de negociação, seja através de mediação, de conciliação, etc., que teria uma intervenção do sujeito humano, né, para poder resolver aquilo ali sem interferência externa. E se não, no CRT, a gente teria também a possibilidade de tentativa de negociação através do auxílio de sistemas inteligentes, né, no mecanismo que trabalha com Participação inteligência. facilitada por tecnologia. Exatamente, uma participação que é facilitada por tecnologia, através de um software. O Susskind, ele até fala de alguns, né? Ele cita, por exemplo, a CyberSettle, que trabalhava com uma espécie de leilão às cegas, um sujeito dá um lance, dá uma sugestão de acordo, o outro também, a plataforma, o sistema, ele chega, o software chega num meio termo ali para poder sugerir a negociação. Então, essa etapa aí, no primeiro momento, poderia trabalhar com a intervenção humana, mas depois poderia ser completamente automatizada, né, pela Como é, por tecnologia. exemplo, no Moldria, nessa Exatamente. plataforma modular do eBay, que funciona desde 2003 e que de 2003 para frente faz mais de 40 milhões de acordos ou de resoluções de conflitos por ano. E é uma etapa modular toda robotizada. No caso do Moldria, nem tem intervenção humana nessa segunda etapa. E ela é uma negociação feita com base no banco de dados anterior, Uhum. no qual ele padroniza, inclusive, o modo da apresentação das propostas e chega a um nível altíssimo de conciliações, todas Exatamente. automatizadas. E, nesse caso, inclusive, as duas etapas elas são todas tecnológicas, sem intervenção humana. Agora, um modelo que o Susskind, como a Camila está explicando aqui, vai dimensionar, já teria uma ingerência humana, uma possível ingerência humana ainda na segunda etapa. Mas continue. Na verdade, o CRT, ele meio que reproduz isso, mas ele coloca, né, a etapa automatizada primeiro de negociação entre as partes com o auxílio, né, do software, que utiliza uma espécie de linguagem pré-estruturada, que, enfim, descreve o problema, sugere as possíveis soluções, e só depois essa alternativa de terceiros negociando por via síncrona ou assíncrona, que envolve opções de realização de acordos ali. E aí, pessoal, se o conflito ainda passa, né, dessa etapa, aí, se a gente não consegue resolvê-lo nessa etapa de negociação, a gente teria uma terceira etapa, que é uma etapa de realização de julgamento, né, que, por exemplo, no CRT é chamada de adjudicação, né, que seria efetivamente a realização aí de um julgamento para aquele caso ali com interferência. No primeiro momento, segundo o Susskind, com a atuação de juízes humanos, né? Mas no segundo momento a gente poderia ter também a introdução de inteligência artificial para atuar nessa etapa de julgamento aí. Então, basicamente, é essa a estrutura. Aqui no Brasil, a gente sabe que as iniciativas, perdão, em torno dessa questão do julgamento envolvendo algoritmo, elas passam todas elas, e a gente consegue perceber isso até pela própria redação da resolução 332 do CNJ, que coloca diretrizes éticas e de transparência, auditabilidade para sistemas inteligentes no judiciário brasileiro.
é que todos os sistemas têm sido pensados de certa forma para fornecer um apoio para o magistrado, ou seja, a intervenção humana, de certa forma, ainda é muito necessária, né, para controle, né, eu não estou trabalhando com a ideia de um robô, como o juiz, como o Jerry falou aqui, né, de um robô aí que vai poder substituir a inteligência humana e, enfim, substituir os juízes, a ideia por hora é de apoio, né, à produção de decisão. Até porque a gente tem uma série de problemas ainda envolvendo o desenvolvimento de algoritmo, né? Os dados, muitas vezes, introduzidos no algoritmo são discriminatórios, né? O que pode gerar uma série de problemas envolvendo vieses, etc, etc. Então, o controle humano ainda é necessário. Então, a proposta do Susskind, basicamente, de tribunais online é essa. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, essa proposta é muito relevante porque através da instituição dela, a gente pode diminuir o tempo de tramitação dos procedimentos, obter resultados rápidos, trazer economia para o judiciário e para o próprio jurisdicionado, né, que não vai pagar advogado. E ele Os diz que servidores. você vai ter uma ampliação do acesso à justiça. Eu queria te ouvir Exatamente. se você o que você acha dessa ideia dele, que a ideia dos tribunais online, nesses termos, ou Uhum, seja, a ideia de que eu poderia ter um tribunal completamente sem estrutura física, que funcionaria uhum. totalmente online, e que isso, segundo ele, poderia ampliar o acesso à justiça. Mas aí fica uma. Eu queria te perguntar e te ouvir sobre isso. Amplia o acesso à justiça mesmo e amplia esse acesso à justiça para quem? Exatamente, professor. Acesso para quem aqui? Sobretudo considerando, né, o cenário brasileiro. A gente tem uma desigualdade que já foi relatada aqui algumas vezes, né, Teve até pontuada. uma pessoa aqui que fez alusão a um comentário que eu sempre faço, você já ouviu, Uhum. que é envolvendo a questão do auxílio emergencial e da dificuldade que as pessoas tinham para extrair um QR Code para receber o benefício na Caixa Econômica e não fazer aquelas filas. Eu falo isso há muito tempo, e é uma pessoa, inclusive, acabou de fazer alusão a isso. Então, eu queria te perguntar mais uma vez. É, uma das coisas basilares da proposta do Susskind é exatamente a ideia de que a ideia dos tribunais online ela favorece o acesso à justiça, porque no mundo nós temos 4 bilhões de pessoas que estão fora do sistema de justiça. E Exatamente. isso é Então, um dado real. É, em que medida que esses tribunais online podem fazer isso, ou auxiliar nisso, ou podem auxiliar nisso para quem? E eu quero te ouvir. ok, professor. Então, no contexto brasileiro, o que que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar nas desigualdades, sobretudo no tocante a acesso à tecnologia. No país, o acesso à tecnologia ainda é muito difícil, caro, restrito, né? Segundo dados aí atualizados de uma pesquisa que foi feita recentemente pelo TIC Domicílio entre a população mais pobre, a gente tem apenas 48% dos domicílios com acesso à internet na zona rural, né? Então, é um percentual ainda muito baixo, que não é nada perto do desejável para países, enfim, que tem um cenário de país desenvolvido, etc, etc, né? Então, essa dificuldade de acesso à tecnologia podem gerar um problema de dificuldade de acesso para a população mais pobre, né? A gente tem um índice de analfabetismo que é ainda muito acentuado, né? Fora os analfabetos funcionais, né? Pessoas que conseguem, de certa forma, ler, mas não conseguem compreender aquilo que está escrito, né? Então, pensando nesse formato de cartilha, de guias online, né? Como é que eu vou adequadamente informar essa população? Por mais que eu adote um mecanismo de thinking design, enfim, plataformas mais amigáveis, etc, etc, eu ainda tenho uma certa resistência aí pensando no cenário brasileiro, de analfabetos, etc, etc. Né? E, então, essas questões todas podem, num primeiro momento,
representar uma barreira aí de acesso à justiça para a população mais pobre, tendo em vista essas desigualdades socioeconômicas e realidades regionais completamente diferentes, né? Então, outra coisa que é importante de ser destacada, que reforça essa questão do desequilíbrio, né, entre pessoas que acessam o sistema de justiça, né, que é o seguinte: a gente tem aí pessoas que estão sempre no judiciário, né, utilizando a nomenclatura do Galanter, a gente tem litigantes habituais, né, o repeat players, são aquelas pessoas que estão sempre lá. E essas pessoas vão ter claramente um privilégio informacional, porque, né, elas têm mais decisões, até em termos de dado mesmo, mais decisões produzidas, tendo em vista que elas estão sempre lá em processos repetidos, né? E pensando na etapa de negociação, né, automatizada, e na própria produção de decisões, a gente pode ter aí um ambiente mais favorável de produção de decisões para essas pessoas, que terão um privilégio na negociação, porque elas já estão habituadas com o ambiente, né? E elas têm um poder de influência também na produção de decisões que podem servir como dado para formar padrões decisórios, etc, etc. Então, a gente pode ter essa desproporção aí entre litigantes habituais e litigantes eventuais, né, de privilégio de informação, de produção de decisões mais favoráveis a quem está sempre lá, instituições financeiras, o Estado, grandes empresas, mineradoras, né? Então, esse acesso à justiça não vai ser para todo mundo, né? Não vai ser de forma. Será que ele realmente é ampliado, é estendido? Na minha opinião, eu tenho bastante resistência em concordar com esse tipo de proposta do SUSC, considerando o cenário brasileiro, né? Tem E outras questões pontuando, para serem colocadas. pontuando que o Susskind, obviamente, o horizonte de análise dele é o horizonte inglês, então, ou seja, ele, Uhum, apesar dele ter um conhecimento, ele é um estudioso muito sério e tem um conhecimento de uhum, outros sistemas jurídicos, mas, por óbvio, exatamente, ele está analisando principalmente o horizonte dele é o horizonte dos problemas do sistema inglês, que, obviamente, são problemas exatamente. muito diversos dos nossos. Camila, até porque nós temos muito pouco tempo agora pela frente, e a gente precisa, e até deixando aqui mais uma vez para o pessoal, a gente, no canal, no meu canal do YouTube, tem uma série de aulas, palestras, inclusive com a participação da Camila, no qual nós vimos tematizando essas questões. Tem um congresso inteiro lá, inclusive com participação de alguns ministros, e de pessoas que estão produzindo esses projetos tecnológicos no âmbito do próprio judiciário, para que vocês possam ter uma compreensão. Aqui nós só estamos dando, na verdade, uma pequena apresentação muito, né, muito ainda básica, porque nós não vamos ter tempo suficiente, mas tem uma questão que está na ordem do dia e que a gente precisa tematizar ainda, Camila, eu queria te ouvir, que é a própria resolução 332 do CNJ, que é uma iniciativa muito importante do Conselho Nacional de Justiça, que é, inclusive, em comparação com outros países do mundo, muito peculiar, porque nos outros países do mundo há, claro, uma preocupação em torno da tecnologia de propósito geral da inteligência artificial, mas há uma preocupação de se promover algum nível de regulamentação no âmbito do parlamento, no âmbito europeu, mas provindo muito mais do executivo ou do legislativo ou dessas funções estatais. E no Brasil nós inovamos porque essa iniciativa de regramento ético da IA partiu do CNJ, o que é louvável, do próprio Exatamente. CNJ. E eu queria ouvir um pouco das suas impressões sobre essa resolução 332, porque a gente tem pouquinho tempo, falando das suas virtudes, dos seus problemas, e eu até já deixo aqui uma questão muito, que para mim eu acho que é muito relevante, ou seja, primeiro a iniciativa e o fato da resolução estar falando em fairness, em transparency, em accountability, em responsabilização, prestação de contas, a Uhum. questão do artigo 28, que coloca como uma sugestão, eu achava que deveria ser algo mais amplo, na necessidade da participação de todos os stakeholders na própria montagem, ou seja, chamar o AB, chamar a academia, o 28 da Uhum. resolução fala como uma sugestão, mas eu queria
saber um pouco das suas impressões. Então, professor, eu particularmente gostei demais do texto da resolução. Achei a iniciativa do CNJ curiosa, mas tinha que partir dele mesmo, porque as transformações tecnológicas estão ocorrendo no judiciário, a gente não poderia ficar, né, de braços cruzados esperando que o legislativo trabalhe, né, porque ele já não faz isso em tanto tempo importante, né, tão cedo não faria, sem não haver um lobby muito forte por parte do judiciário legislar sobre esse assunto. Então, eu gostei bastante do texto, eu acho que ele traz importantes diretrizes éticas, de transparência, de governança, de accountability, né, de auditoria nos sistemas que estão sendo desenhados para atuar dentro do judiciário brasileiro. A ideia é de você promover um conhecimento associado à inteligência artificial e à implementação dela no sistema de justiça, no sentido de promover um aprofundamento entre a lei e o agir humano, segundo o que a própria resolução diz, né, entre liberdades e instituições judiciais, né, tem toda uma preocupação com preservação de direitos fundamentais no delineamento e na aplicação desses sistemas. A resolução, ela se preocupa, né, com o bem-estar dos jurisdicionados, com a prestação equitativa da jurisdição, com a justiça substancial, né, ela explica no primeiro momento lá no artigo 3º vários conceitos que são importantes nesse sistema todo de algoritmo, de modelo de inteligência artificial. O próprio sistema Sinapsis é introduzido aí como uma espécie de solução computacional que é administrada pelo Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de promover essa atuação colaborativa, né, no desenvolvimento, armazenamento, teste, treinamento, distribuição de sistemas inteligentes. Então, há vários conceitos que são legais, né, que são importantes. Você colocou aqui, professor, da questão de necessidade de formação de equipes multidisciplinares. Eu acho que esse é um ponto para você promover democratização e ouvir várias falas, né, de lugares de falas diferentes na construção de sistemas inteligentes, tendo a participação de OAB, do sistema de justiça, né, de agentes internos do sistema, mas também da sociedade civil em geral, e focado nessa questão de eu trabalhar com gente da tecnologia, do direito e de outras áreas para evitar. Eu acho que o fato dela ter colocado isso como uma possibilidade e não como algo necessário, eu acho um problema, porque Exatamente. momentaneamente todos os projetos que nós conhecemos, desde o Vitor, do Supremo Tribunal Federal, o Sócrates, o Atos do STJ, para citar os mais comuns, o Elis, lá do TJ de Pernambuco, os que são mais facilmente, que as pessoas falam mais deles, são projetos que são desenvolvidos internamente pelas equipes dos tribunais, agora dentro do guarda-chuva Sinapses do CNJ. Sim. Mas isso acaba criando um ambiente que às vezes não se sabe muito bem quais são os dados que estão sendo utilizados. E, inclusive, a resolução tem um ponto que me parece um tanto quanto nebuloso, que é o fato de que ele diz, se não me engano, no artigo 7º, que haveria necessidade de uma homologação pelo CNJ dos projetos. Que do ponto de vista... E essa é uma coisa muito efetiva. Ter a regulamentação ética, falando de fairness, falando de transparência, de accountability, etc., é o estágio que nós, no mundo inteiro, nos encontramos. O problema é como implementar isso na hora de criar um modelo algorítmico. Exatamente. Porque a resolução tem a perspectiva de perceber a questão dos vieses, de ter uma preocupação com o direito penal, com a questão de reconhecimento facial, que são os temas borbulhantes no mundo inteiro sobre o emprego de IA no mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, ela fala de uma homologação para evitar viés. Viés em modelo algorítmico é algo que, ordinariamente, a gente só descobre depois que o algoritmo já está funcionando e a gente descobre, ele está sendo preconceituoso com negros e latinos, como aconteceu nos Estados Unidos com o Compass, por exemplo. Então, esse tipo de etapa de homologação é algo que, do ponto de vista tecnológico,
Eu até conversei com algumas pessoas, todos falaram assim, esse negócio é um negócio meio para inglês ver, porque isso não tem uma equipe para fazer esse tipo de análise de funcionamento do sistema. Ó, aqui, e só para deixar claro, passou um monte de gente super legal aqui, que não posso deixar de registrar, a professora Paula Sarno, a professora Bia Galindo, um monte de amigos, Sergina Arenhart, Hermes Zanetti, Hugo Malone, Tiago Torres, Maria Cecília, ou seja, um bando de professores aqui que participaram e outros que... Ixi, caiu. Não. E vou parar de falar para não